Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de negócios. Eu estou aqui juntamente com o Adriano daqui a pouco, o Adriano Miranda, bem-estar, Roberta, boa noite, seja bem-vinda, Maura, pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença aí. Daqui a pouco o Adriano Miranda vai chegar aí. Hoje, live de número 31. Então, tá 31 dias praticamente fazendo live sem parar. Ed Castanheira, Lidiane, Gabi, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, pessoal. Feriadão, né? Tamo aí. Vocês sabem que, assim, feriado tá aí e eu não tô sentindo feriado, né? É engraçado, porque a gente fica em home office direto, parece que a gente nem teve feriado. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa. Live 31, Gabi. Live número 31. Há 31 dias fazendo lives. Adriano, boa Fala, noite. João. Seja Beleza? Boa bem-vindo. noite. Tudo bem? Ótimo, maravilha. Vamos ver se vai dar Pessoal, certo hoje, né? A conexão vai é, deixar, com né? Mas hoje eu tô do lado do roteador aqui. Não, cara, você ficar do lado do roteador é incrível. A diferença é enorme, né? É, aqui, aquele dia tava, que a gente tem a cobertura, tava lá em cima brincando com as crianças, aí fiz a interação, mas lá em cima o sinal não tá pegando legal. Eu tentei colocar por cabo lá, não consegui mandar cabo lá para cima, mas aqui embaixo eu cabeei tudo e espalhei o roteador por cabo aqui. Aí funciona bem pra caramba. Tem a internet boa, vai dar certo. Ah, que bom, cara. Eu E aí, até dou João? uma dica para você e para as pessoas que estão nos vendo aí agora, é que faça. Agora é um momento, né, fácil de negociação. E uma coisa que está acontecendo muito, que eu tenho visto muito, é as pessoas negociarem coisas pequenas. Eu renegociei a minha internet, cara. Eu renegociei a minha internet. Liguei para a NET e falei, cara, ó, eu quero reduzir, quero cortar a TV a cabo. Por quê? Porque nesse momento a NET abriu todos os canais. Se você tem TV a cabo, você não tem, tá de graça. É, É só você ter a conexão. Então cancelei, fiz um pacotão básico, simplão, e tô com internet 3 vezes maior do que eu tinha. Eu tinha um pacote de, acho que 35 mega, foi para 120, quase 4 vezes mais, e pagando metade do preço. menos, né? É. É um momento bom para negociar, né? Chamar fornecedores, está todo mundo aberto à negociação, né? Eu acho que é o caminho, seja na empresa, seja na pessoa física, mesmo em casa, isso é interessante. Aqui eu já tenho um pacote já antigo de 120 megas, uma negociação antiga que eu fiz, Aham. e até que atende bem. Eu tinha Sky, troquei Sky, fiz só o pacote todo com a net, e aí eu tive uma economia bem interessante também, na época. Mas eu acho que vale a pena você testar. Negociar de Mesmo novo. você já tendo um pacote antigo, você chega, olha, tava pensando em cancelar, aí na hora os caras ligam um alerta, falam assim, não, peraí, vou, vou negociar com você, vou te dar um plano novo. É isso mesmo. Isso é É isso mesmo. muito comum, muito comum. Cara, me diz aí, você está na live 31 hoje, então você começou as lives quando começou mesmo o isolamento, praticamente. Véio. Acho que nós estamos no Basicamente, 36º dia, se eu não me engano. eu sempre fiz, eu nunca tinha feito lives, eu sempre fiz vídeos, essas coisas e tal, né? E aí um dia eu tava na cama, e aí o Márcio Strama, que é do Doutor Estampa, virou e falou assim, olha, Johnny Lan e tal, consultor, papá. Entra aí, Johnny Lan. Assim, cara, eu não consegui entrar, né? Eu tava dormindo, praticamente. Eu falei assim, vou sair correndo, aí saí correndo, tomei banho, me arrumei. Aí quando eu fui entrar, o cara já tava terminando a live. Isso foi num sábado, Adriano. Aí eu falei assim, quer saber? Vou começar a fazer live. Aí entrei, comecei a fazer, domingo, eu tinha marcado na minha cabeça que eu ia começar a fazer segunda-feira, mobilizei toda a turma do BNE que você conhece, para Uhum. dividir a tela com a galera. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar hoje. Domingo eu comecei a fazer a live.
Legal. De lá para cá, estamos na live número 31, mas de lives eu já devo ter feito umas 35, mas continuamente 31 dias sem parar. Teve um dia que eu fiz 3 lives, uma de manhã, toda quinta-feira eu faço uma live direto com a Conexão Ásia, com o pessoal que está lá na Ásia, para falar sobre importação na China. Então é um momento fantástico para quem quiser fazer lives aí para importação. Além disso, aí eu fiz a minha live e à noite eu fiz uma outra live. Então eu fiz 3 lives no mesmo dia. Então isso está gerando muito conteúdo, muito aprendizado. Eu tenho recebido muitos bons feedbacks do pessoal, né? Mas é isso. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o Adriano Miranda, ele é CEO de uma grande empresa, a Rio Minas. Eu até falei errado a última vez, né? Minas Rio, mas é Rio Minas. E Todo mundo eu vou fala deixar ele Minas. se apresentar primeiro, tá, gente? O Adriano é meu convidado. Eu conheço o Adriano há mais tempo, há alguns anos, né, Adriano? Isso. Fez parte do grupo do Bem Princípio. E foi bem interessante. Foi bem interessante, assim. Ele foi presidente do grupo, é um cara fantástico, novo. Ó. Ele é tão novo quanto eu, você pode olhar para a carinha dele de bebê, né, gente? Um pouquinho mais novo. Então eu queria deixar o Adriano se apresentar e aí a gente continua o nosso bate-papo. Se você acha que essa live vai ser muito interessante, vocês que estão vendo aí, manda um aviãozinho para alguém, porque o relato de um grande empresário faz muita diferença na vida do pequeno, do grande, do médio, né? Essa troca de experiência é muito fantástica. O E aí, Johnny, Adriano? só para ficar no radar aí, o Newton Leandro Braga, ele fez uma pergunta muito interessante. Eu vou deixar. Ô, Newton, isso estava aqui no meu radar mesmo para falar sobre isso, tá? Foi legal você tocar nesse assunto. Daqui a pouquinho a gente fala. O Johnny, não deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer, eu fixei o comentário aí na base, então todo mundo que entrar vai ver a pergunta dele e você também. Legal, legal. Depois a gente vê as demais perguntas, né? Então, primeiro apresentando, primeiro você falou, a gente colocou grande empresa, mas a gente nunca se acha um grande empresário, uma grande empresa, né? É grande aos olhos do governo, mas para a gente tem muito que crescer ainda, tem muito chão pela frente. A Rio Minas é uma empresa conhecida no mercado como conservadora ou facilities, mas a gente foi muito mais além do que isso. Nós somos uma empresa de terceirização de mão de obra. Hoje a gente tem um foco grande também na área de TI. A gente tem serviço de call center. Nós temos 4 operações de call center, uma de helpdesk. Nós temos uma empresa em São Paulo de tecnologia. Então, a gente diversificou bastante o nosso portfólio, tá? Mas a gente começou mesmo com serviço de portaria, limpeza. E para o mercado privado, a Rio Minas ainda vende muito esses serviços de limpeza, portaria, recepcionista, atendimento. Empresa, nós constituímos ela, eu e um primo, em 2006. É uma empresa, foi eu e meu primo, familiar. Em 2014, o meu irmão, ele veio de várias experiências em grandes empresas, ele veio para fazer parte do nosso time, assumiu uma diretoria em São Paulo. A gente começou a atuar mais forte, a gente tinha pouquinha coisa lá. Como ele mora em São Paulo, começamos a desenvolver um trabalho lá. E muito curioso, em 3 anos, São Paulo ficou maior do que Minas para a gente. São Paulo é um monstro, né? Quer dizer, na verdade não é curioso, né? Nenhuma surpresa. O tamanho do mercado, né? A gente fez muito maior o mercado, e a gente fez um trabalho de comercial forte lá também. E aí São Paulo é maior do que Minas hoje, apesar que a sede administrativa da empresa é Minas Gerais. Em 2014, quando entrou São Paulo, com a chegada do Alexandre, entrou em São Paulo, a gente dobrou de tamanho agora. Então, a gente tinha 1.000 funcionários em 2014, nós temos 2.000 funcionários agora no grupo em 2020, até pouco tempo atrás, porque daqui a pouco eu vou falar, essa crise pegou um pouco a gente também, porque pegou os nossos clientes e repercutiu na gente, tá? Se eu estiver falando muito rápido, fique à vontade de falar aí, que eu diminuo um pouco a intensidade, eu desacelero um pouco tá tranquilo, aqui. Tá tranquilo. Estou um pouco acelerado. O pessoal, se estiver achando que está rápido, também fica à vontade de falar. Então, a gente começou lá, a história da empresa começa trabalhando principalmente com órgãos públicos por conta da minha experiência na área comercial. Eu trabalhava numa empresa que era do pai do meu sócio, eu e ele trabalhávamos nela, e eu era gerente comercial dele,
fazia também uma frente administrativa, e a empresa tinha focos com licitação. Pregão eletrônico, né, foi em 2005 começou o pregão eletrônico. E aí, quando nós montamos a nossa empresa, a gente começou atacando a licitação, porque a licitação você precisa ter documentação, participa lá no pregão eletrônico e entra. Você não precisa investir tanto em publicidade. Tá aí até uma dica para os empresários que não pensaram em licitação pública. Eu acho que nunca é tarde para pensar nisso. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, fique à vontade nesse sentido. O pessoal não fica pensando que licitação o governo não paga, ou você escolhe a licitação? Então, Johnny, a nossa experiência trouxe muito aprendizado nisso, né? A gente teve contratos que são que não pagavam, praticamente, a gente corta o contrato. A gente fica até o período de vencimento do contrato e sai dele. E vai trabalhando as cobranças depois. Eu não fico carregando problema, entendeu? Então, ao longo desses 14 anos, quase 15 anos, a gente fez isso e a gente tem uma política que a gente chama de limpar a carteira. Cliente que não paga não é cliente bom. Essa é a nossa política. Claro, existem problemas. A gente sabe que quando você trabalha com algo público, para alguns setores ou alguns órgãos, você precisa ter um caixa para suportar 1, 2 meses de atraso. Isso já está no embrião da nossa empresa. Então, a gente suporta 1, 2 meses de atraso. Passou disso e ficou frequente, aí a gente já não trabalha com esse cliente, tá? Prefeituras, por exemplo. Prefeituras a gente praticamente não trabalha. Prefeituras tem muito... O histórico de prefeitura não é muito bom, da maioria. Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, paga rigorosamente em dia. Se você tiver... Mesmo? Porque o que acontece, Johnny, com muito empreendedor reclama de órgão público, é porque o próprio empreendedor não está preparado com a documentação que é exigida para receber. Porque o órgão público ele é muito burocrático. Então, ele te pede uma série de comprovações de que você está regular para aquele serviço e para com o governo, para que ele te pague. Se você tiver essa organização e comprovar, a maioria dos órgãos ele vai te pagar. O que acontece é que muito empresário não está. E aí, às vezes, reclama do órgão público, mas ele não apresentou um documento que tinha que apresentar. Entendeu? Então, estando com isso, e a gente sempre teve a política de estar em dia com as nossas CNDs, com os nossos impostos, a gente não atrasa, etc. Então, a gente consegue levar bem. Quando tem problema, é porque o órgão realmente tem muito problema de administrativo, e aí a gente não renova o contrato, tá? Então, depois desse tempo, a gente cresceu muito com o órgão público. E, claro, também atendendo no mercado privado. Primeiro cliente nosso foi um condomínio. Foi até aí que gerou um atestado para que a gente pudesse participar de licitações. E depois crescemos o órgão público. Em 2000, já tem 5 anos mais ou menos, a gente intensificou bastante o nosso trabalho para atender o mercado privado, que a gente pensou que a gente precisava diversificar. A gente já estava bem consolidado em órgãos públicos, tem um comercial muito forte para órgãos públicos, e eu precisava criar entrar no segmento privado. Tem muitas empresas que terceirizam os nossos serviços. E aí, para o segmento privado, a gente trouxe toda a nossa expertise de limpeza, portaria e atendimento. Então, esse foi o maior forte nosso para o mercado privado. E a gente tem grandes clientes na nossa carteira hoje, que a gente atende, graças ao trabalho. E esse trabalho de mercado privado, para você ver como ele é mais demorado para o meu segmento, em 5 anos, nos últimos 2 é que eu tive os melhores resultados. Que eu tive um faturamento muito mais expressivo com o mercado privado. Então, foi um trabalho mesmo de ir aprendendo e investindo, batendo porta em porta, porque você chega no cliente hoje, muitas vezes a gente chega e fala assim, olha, acabei de fazer um bid ou uma RFP para contratar o seu serviço. Me procura agora daqui 12 meses. Então, a gente deixa ali anotado, coloca na nossa agenda, no momento certo, o comercial vai lá e faz contato com esse cliente. E vai mantendo quente o relacionamento também, para o cliente não esquecer da gente, porque se no meio desse caminho o contrato dele escorregar ou ele tiver uma outra necessidade, ele lembra que a gente existe e a gente entra. Então, começamos aí forte no mercado privado. Chegamos em 2.000 funcionários esse ano. A nossa empresa sempre trabalhou com caixa sólido. A gente sempre trabalhou com capital próprio, tá? Nós tivemos importante,
muito importante. Tivemos no passado um único momento que a gente precisou pegar um pequeno capital de terceiros, que foi em 2015, no auge da crise, que foi uma crise que a gente não se recuperou dela ainda, já veio uma outra porrada agora, né? Mas a gente não se recuperou. Hoje eu até assisti um vídeo, estava assistindo ao vivo uma palestra de um professor da Brasilis, ele é sócio fundador do Instituto Brasilis. Muito legal. E ele mostrou um gráfico sobre as crises que tiveram, as 4 últimas crises. E ele mostrou a de 2015 e 2016, como a gente não recuperou ela. Então, lá, só que porque a gente teve muito atraso de pagamento de cliente, então a gente pegou esse capital para poder ficar protegido. Só que no dia que a gente pegou esse capital, no dia seguinte, o principal cliente que estava atrasado depositou todos os 3 meses em atraso para a gente, que eram valores expressivos. Não quitamos o empréstimo, porque como era crise, o banco liberou um capital com uma taxa de juros muito interessante, e aí a gente tinha feito esse empréstimo para pagar em 18 meses, a gente deixou, não fez nem cosquinha, graças a Deus, e pelo menos ficou protegido. Esse ano agora foi um ano totalmente atípico de novo, e a gente também conseguiria ali virar com capital próprio, mas como a gente percebeu uma crise vindo e com o banco liberando um capital com uma taxa muito interessante, com prazos de pagamento interessantes, o que a gente fez? A gente não sabe o que vem pela frente. Nós temos caixa para X período. Eu tenho o banco me dando uma oportunidade aqui. Vamos pegar o capital do banco, vamos engordar o nosso caixa, tudo feito com análise, né? Nossos resultados, etc. Nada na emoção. Vamos engordar o nosso caixa e ficar com o caixa mais protegido. Porque hoje eu tenho os meus clientes, eles estão reduzindo, mas estão pagando. E se amanhã eu tenho uma taxa de inadimplência alta? E aí o banco já não está mais com liberação de crédito fácil, igual está agora, com custo bem atrativo. Né? Você tem o Banco do Brasil... passadas, né? Oi? É o que aconteceu nas crises passadas. Na crise de 2008, eu lembro direitinho. Eu tinha amigos meus que eram diretores de banco e falaram assim, ó, zerou o crédito, não empresta para ninguém. Zerou o rating de todo mundo. A de 2008, ela mexeu mais com os bancos porque ela quebrou banco forte, né, lá nos Estados Unidos. Então, ela afetou todos os bancos em geral. Agora, essa crise agora, ela tem um viés diferente. E é muito interessante ouvir o especialista falando por que está tendo muita ajuda, inclusive, está todo mundo, o governo, as empresas, todo mundo, é uma crise que não tem culpado. Apesar que as pessoas têm muita especulação, querem colocar a culpa na China, eu não me apego a esse tipo de coisa, mas é uma crise que não tem culpado. Não existe um segmento, igual teve em 2008, foi um segmento, foi o grande responsável pela crise, certo? Que foi a crise lá dos subprimes, etc. Teve aquela quebradeira geral, e aí o governo entendeu, olha, vocês foram agressivos nisso, vocês erraram nisso e agora vocês querem o governo? Então, houve um afastamento do governo da crise, apesar que ele precisou entrar, mas não com a mesma intensidade que os governos estão entrando agora. Porque agora é uma crise humanitária, uma crise de todo mundo. Ou os governos entram de vez nela, ou acaba todo mundo se ferra. Muda totalmente. Então, só complementando do crédito, o Banco do Brasil ele teve uma liberação de crédito muito interessante para muitas empresas, eu não sei para as micros, mas para as médias e grandes sim. Se quiser compartilhar aí a taxa, pode compartilhar aí, meu. Como é que é? Se quiser compartilhar a taxa que ele botou aí para você, pode compartilhar aí, que amanhã vai todo mundo ligar para o gerente do banco. Não tem problema nenhum compartilhar a taxa, mas taxa de banco está muito atrelada ao seu risco, ao seu porte, ao que você tem de contrapartida também. A gente tem contrapartidas, a gente tem imóveis, então a gente tem alguma coisa que dá aval, né? É um aval, o famoso aval, né? A gente conseguiu taxa na época de 0,9, se não me engano, tá? Hoje tem taxas melhores, mas não estão tão fáceis, não são tão fáceis, tá bom? E aí, mas muito além da taxa, o que o Banco do Brasil ele fez? Ele soltou um pula-parcela, tá? Que você tem 3 meses para frente sem pagar nada, nem taxa de juros, e depois ele fez um reperfilamento, que ele chama. Então, você pode ficar 12 meses só pagando juros e depois você paga o principal. Assim, mesmo que a taxa de juros não fosse a maravilha, o programa de pagamento foi muito atrativo. Então, as empresas todas, mesmo aquelas que não precisam de capital agora, a gente
No nosso caso, a gente falou, olha, a gente não precisa, mas espera aí, sabe? Vamos pegar. A gente não sabe o que vem na Claro, frente. com certeza. Cabe dentro da nossa margem, cabe dentro do nosso resultado. E vamos deixar o caixa protegido. Porque se a inadimplência aumentar, eu estou aqui resguardado, estou amparado. Então, Uhum. aí já fica até o primeiro toque aí para a galera que é empresário, que está assistindo a gente, pensar em proteger o caixa. Depois eu vou falar aqui muito sobre caixa, enquanto é importante a gente preocupar com caixa. É. Então é isso, Só, Johnny. Um pouco da Rio Minas, esse é o histórico. E uhum. agora, pode falar? Deixa eu só comentar, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí, quem chegou agora, Érica, Ana, Renato, William, Laurent. Laurent é estrangeiro, né? Então, aqui já é good evening, Laurent. Aí já é good madrugada, né? Ele está lá na França, lá. O Fernando fez uma pergunta aqui, que eu acho que antes de entrar a pergunta do Newton, eu vou bater só na tecla do Fernando aqui, porque foi um assunto que a gente bateu aqui. Pessoal, fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu estou aqui com o Adriano Miranda, ele é CEO de uma grande empresa aqui em Minas Gerais, mas com atuação em São Paulo e outros lugares. Então, fiquem à vontade para fazer pergunta para ele sobre experiência que ele tem para poder trocar, né? Mas o Fernando perguntou o seguinte: para quem está começando, acha que é perigoso atender um órgão público? Você falou bastante de licitação, né? Fernando, meu personal trainer, Fernando é empreendedor, cara. Fernando, ele tá com um projeto agora de fazer personal em casa, mas por videoaulas. Depois a gente pode falar. O cara, ele tá aproveitando Legal. aí a oportunidade do momento. Isso aí, Fernando. E eu tenho feito as aulas com eles, nota 10. E eu tô vendo só rapidamente, tô vendo que minha família tá em peso, tem muita gente Eu do acho que a time gente lá da tem que ter Rio essa Minas. esposa aí, Muito meu. legal, pessoal. Muito legal. Tem bastante colaborador da Rio Minas aqui também participando, os líderes importantes nossos. É isso aí, daqui a É, pouco a gente vai falar. vai ter pauta para arguição amanhã, né? Vocês É viram isso lá? aí. Então, eu falei aquilo lá. Você não fala, pô, você não estava prestando atenção. Tô brincando, tô brincando. Mas vamos Mas lá. pegando então, ô Fernando, para todos aí, você tem que analisar qual que é o seu tipo de serviço, tá? Então, eu estou respondendo aqui a pergunta do Fernando, que você acabou de ler, sobre se não é perigoso prestar Uhum. serviço para órgão público para quem está começando. Por exemplo, Fernando, na sua área, sabe o que o órgão público contrata? Ginástica laboral. Tem órgãos que contratam. Qual o seu custo para poder ir lá prestar serviço numa ginástica laboral para o governo, por exemplo, 1 hora por dia, 2 horas por dia? O seu custo é baixo. O seu custo, que vai impactar no seu caixa. Então, o seu risco passa a ser baixo. Então, talvez vale a pena. Ainda que você fique 2, 3 meses sem receber, vale a pena se você tiver um tempo ocioso, por exemplo. Por que não entrar nesse segmento? O que o empresário tem que analisar é o quão caro vai ser para ele, qual investimento ele vai ter que fazer para prestar serviço para aquele órgão público. E aí eu já coloco uma dica. Uhum. Pense no seu caixa exclusivo para aquele órgão público, no mínimo 3 meses sem recebimento. No mínimo 3 meses sem recebimento. Só que você tem que pensar que você tem que ter o caixa para os seus outros clientes, para os seus outros contratos, para o seu negócio todo. Você não pode reservar o seu caixa todo para esse órgão público. Então você tem que pensar, eu tenho condições, eu vou vender material de limpeza para... Vou vender álcool em gel, está na moda agora, né? Nós estamos Uhum. no momento do álcool em gel. Vou vender álcool em gel para o órgão público. Tá. Qual a sua capacidade de entrega, de compra, né? O seu potencial de compra, de entrega desse álcool em gel, e por quanto tempo você tem capacidade de fazer isso sem receber? Se você conseguir fazer essa conta, aí te dá tranquilidade para entrar no órgão público. A minha sugestão é que você pense no mínimo 3 meses. Mas aí, Legal, legal. depois você não vai entrar lá no órgão público, ficar 6 meses sem receber e cobrar de mim, não. Estou dizendo que é no mínimo, é uma média dos órgãos públicos. O prazo de recebimento médio das minhas empresas, que prestam serviço para o órgão público, é de 60 dias. Agora, olha que interessante. A nossa empresa de informática, que é sediada em São Paulo, só presta serviços para clientes privados e tem o prazo médio de recebimento de 90 dias. Então, Caramba, hein? porque a gente presta serviço para grandes empresas da área de TI. E essas grandes empresas, elas sufocam no prazo de pagamento, né? Fala, você quer entrar aqui? Eu te pago com 90 dias.
eu prestei serviço para uma grande empresa agora, até de Volta Redonda, 180 dias, se eu não me engano, o prazo de pagamento dela. Para Só que a começar a gente tinha pingar o caixa. primeiro mês, né? Oi? Para começar a pingar o primeiro mês, né? Johnny, pingar o primeiro mês, mas lá ainda tem uma série de questões burocráticas que ainda atrasou o primeiro mês. Mas, enfim, a gente se preparou com caixa para isso. É uma empresa privada, mas ali já tinha Sim, uma regra conhecida, né? O do órgão público, em média, de forma geral, o órgão público ele paga com 30 dias da emissão da nota. Então, se for um serviço, você prestou o serviço em março, emite sua nota no dia 1º de abril, ele te paga lá no dia 1º de maio, por exemplo, né? Então, 30 dias a partir da emissão da nota, e se você for analisar a partir do início do serviço, em média 60 dias. Então, pensa que, de cara, você já tem que ter esse caixa. Se você entender que o órgão público vai te pagar em dia, você já tem que pensar em 60 dias. entendi. Só que conte com 2 meses de atraso. Então, se você está pensando em 60, nós já estamos falando aqui em 120. Sim. Olha só, o Milton fez uma pergunta anteriormente. Aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Mande essa live para quem você gostar, né? Que acha que vai compartilhar boas ideias aí. O Adriano vai estar passando aqui para a gente, ou eu, o meu comentário. Esse aviãozinho aí encaminha. Dica para vocês: agora vocês podem ver lives pelo computador. Basta acessar pelo seu navegador o Instagram, loga lá, entra no meu perfil, Johnny Lan, ou no perfil do Adriano, que está aberto, e aí você consegue assistir por lá também. O Newton fez uma pergunta, eu até deixei fixada aqui, né, sobre lembrar que os nossos clientes estão com o mesmo apetite de negociação e redução de custos. Comercialmente, com baixas margens, como sobreviver a este movimento viável? E aí, Adriano? Então Johnny, Newton, se você não se importar, eu só vou fazer um panorama de como que a gente está passando pela crise, que eu já vou chegar nessa resposta sua, porque ela é um gancho. Pode ser, Johnny? Pode. Primeiro, então, assim, talvez a gente, no que eu vou falar, vai responder muita coisa de outras pessoas também. Como que aconteceu, como que a Rio Minas tem passado pela crise, o Grupo Rio Minas, tá? Primeiro chegou a crise no mês de março, e pegou todo mundo de surpresa, por mais que a gente já conhecia que isso estava acontecendo na China, na Europa, ninguém se preparou para essa crise. O Brasil não se preparou. Você pode reparar que o governo, todo mundo só soltou medidas quando ela de fato chegou aqui, né? Então faltou um preparo, realmente a gente tem que medidas copiadas, né, Adriano? Os caras copiaram e colaram praticamente. Eles não criaram nada novo. Eles pegaram o que aconteceu lá na China, ó. Os caras manteram todo mundo em casa, então vamos ficar em casa. Exatamente, exatamente. E aí, mas nós, como empresários e líderes de empresas, a gente tem que fazer uma reflexão. Por que a gente já não estava discutindo isso lá na empresa quando isso estava na China? O mundo é globalizado. Hoje, um vírus aqui, a chance dele espalhar para o mundo todo é muito grande. É muito grande. Se for era um vírus similar ao da gripe. Ou seja, pega todo mundo. Não era um problema igual a dengue. A dengue é um problema nosso, porque você vai no Chile, não tem pernilongo, você vai em alguns países, não tem pernilongo, ele não chega, não sobrevive lá. Né? Mas... Olha que interessante, Adriano, desculpa te interromper rapidinho. Uhum. O Obama falou sobre a possibilidade dos Estados Unidos ser atingido por uma pandemia em 2015. Bill Gates fez um TED, uma palestra, se eu não me engano, em 2015, 2016, falando que o mundo ia sofrer por uma nova pandemia sem cura. 4 anos atrás, 5 anos atrás, estamos aqui. O Bill Gates já fala isso, se eu não me engano, desde 2008 que o Bill Gates fala isso. O Bill Gates, inclusive, ele fala que o mundo está preocupado de quem vai ser a terceira guerra, se país contra país, mas a terceira guerra seria de uma pandemia. Ele já expunha isso, né? Inclusive, o Bill Gates ele tem iniciativas muito interessantes de combate à ebola, se eu não me engano, muito legal. Enfim, então, a gente, quando pegou os clientes, começaram a parar, a gente sentou o time todinho de líderes e começamos a pensar, tomar decisão. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui na sede? O que nós vamos fazer nos contratos? O governo,
o nosso governo, a parte econômica, não quero aqui falar de política, mas é um time que eu tenho gostado bastante, a área técnica do governo. E, na minha visão, eles agiram rápido com algumas ações, inclusive com medidas provisórias. E o governo soltou uma medida provisória 927, que nela tinha uma parte que permitia que você concedesse férias antecipadas para os funcionários. Que a regra de férias é você tem que avisar com 30 dias, né, para o colaborador. Mínimo de 30 dias de aviso. O governo jogou isso para 2 dias. Falou assim, olha, agora você pode dar as férias avisando só com 2 dias para manter o pessoal em casa. Uhum. O que o governo pensou? Pensou em isolamento e ele pensou em empregabilidade. Porque se eu não fizer algo agora, as pessoas vão começar a demitir, as empresas vão começar a demitir. Eu preciso, primeiro, dar alguma injeção, algum remédio para a empresa para que ela pense e eu pense também. Na minha visão, o governo foi assim. E o que eu vi da equipe técnica do governo, os secretários falando, ministros e secretários, né? E aí, o que a gente fez? Olha, vamos colocar... O contrato parou, vamos colocar o time de férias. Porque a gente mantém o emprego dele e a gente ganha tempo para discutir com o cliente e ver qual vai ser o caminho a seguir. Excelente. Né? E a gente fez isso. Então, foi uma loucura. Eu estou aqui, eu vi que a Érica, o William, estava aqui, acho que tem mais gente da minha equipe, Sheila, tem uma turma, ainda não vi todo mundo que entrou, daqui a pouco eu vejo. Por que eu citei principalmente a Érica e o William? A Érica é a minha coordenadora de departamento pessoal, o William é coordenador de operacional. Mas essa galera trabalhou, nós trabalhamos 24 horas para processar quase que 300 férias em 3 dias. Foi assim, ó, toque de caixa. Imagina a loucura do departamento pessoal. Nosso departamento pessoal é interno. Então, mas, cara, e aí eu quero fazer um elogio, aproveitar esse momento. Se eu não tivesse esse time, talvez a minha empresa não tinha conseguido superar. Nós estamos com um time altamente engajado, altamente comprometido, cara, e qualificado, que deu muito fôlego para a gente superar isso. Não com trabalho, o pessoal trabalhando pra caramba, e com ideias, e com envolvimento, e sessões, e concessões, etc. Então, assim, o time foi fundamental, o time administrativo foi fundamental para esse momento. Aí estou vendo a Marcela da Tchau Marcela do RH, trabalhou pra caramba. Enfim, todo mundo, a empresa em geral. Eu fiquei em primeira semana em home office por recomendação médica, eu peguei um resfriado. Quando começou o corona, cara, eu peguei um resfriado louco. Meus filhos estavam resfriados, passaram para mim. Eu fiquei 30 dias resfriado. Mas, enfim, fiquei uma semana aqui, trabalhando de 7 a 1 da manhã, todos os dias, inclusive no sábado, e viramos a chave. E qual que era o nosso lema lá na empresa? Uma ação, uma decisão a cada dia. E depois foi uma decisão a cada momento. Toda hora tinha uma novidade do governo, uma medida nova, uma decisão nova, e a gente tinha que sentar e conversar. E aí, qual que é a realidade da Rio Minas? A gente presta serviço, o nosso funcionário fica lá no cliente, né? Alocado. Então, a gente recebe por homem-hora. Se eu não recebo esse homem-hora, eu não tenho recurso para pagar esse profissional. Porque ele fica prestando serviço para o cliente. As margens do nosso segmento são muito baixas, nosso BDI é muito baixo, então a gente não tem o que fazer. Então, assim, olha, trazer esse profissional, o cliente parou, trazer ele para a sede, não tem como. Primeiro, não tem nem onde colocar. E segundo, que a empresa não teria caixa para pagar essa turma. Então, férias. E agora conversa com os clientes. Os clientes estão não pagando a gente nesse momento de férias, mas quando voltar as férias, aí o funcionário volta a trabalhar, ou não. É um problema que a gente tem agora para essa semana. Muita gente voltando de férias, qual caminho a gente vai seguir. E outros clientes encerrando, suspendendo o contrato e a gente tendo que tomar algumas decisões. A gente começou já agora a partir para possibilidade de suspensão de contratos, redução de jornada dos funcionários alocados, tá? E a gente teve que fazer com alguns funcionários da sede também, porque a demanda diminuiu muito. Mas o tempo inteiro a gente tem pensado em não demitir. Nós tivemos um contrato que a gente não teve como fazer. O contrato, simplesmente, o cliente desligou a chave e falou assim, olha, agora não se vira.
acabou o contrato, não quero mais, não posso. Falei, não, mas e o aviso prévio? Não, não vou te pagar o aviso prévio e você se vira. E aí foram 50 pessoas que estão sendo desligadas com muita tristeza lá da empresa, mas a gente sabe que vai acontecer isso mesmo. Infelizmente, não tem jeito. A empresa acordou, ela dormiu faturando. Ela acordou sem uma alma viva na porta dela. É, Então, difícil, né? paciência. Enfim, então a gente está tomando todas as medidas para tentar manter o time, manter a dignidade das pessoas, manter o time forte e estabelecido. Lá na sede a gente colocou bastante gente de férias também, porque era um momento. Esgotou esse momento de início, que foi muito trabalho, já começou a cair a demanda, porque os clientes são parados, muitos contratos parados. E aí a gente começou a colocar o time de férias. Por quê? Por que isso? A gente mantém o emprego dele agora e quando retomar, a gente tem uma expectativa que vai vir com força total. O mercado ele vai retomar. A qual tempo, em qual tempo, eu não sei dizer. Mas que vai. O Brasil está preparado para o crescimento. O Brasil vai voltar nesse mundo. Isso a gente precisa acreditar. Então, quando ele voltar, meu time já está de férias, nós vamos todo mundo arregaçar a manga para virar a chave da empresa, para fazer a empresa voltar no ritmo de crescimento. A gente veio nos últimos 5 anos crescendo a 15%, 17% ao ano. E esse ano a gente estava com a mesma expectativa. E aí agora a gente já está imaginando fazer esforço para andar de lado, né? Mas com todo o empenho do time. E aí, eu acho que agora a gente pode falar da pergunta lá do Newton. Você quer ler ela de novo aí, Johnny, por favor? Do Newton, basicamente, o que ele queria saber era como sobreviver com margens pequenas. Na verdade, o Newton ele falou... A imagem sumiu, tá, Adriano? Mas eu estou te ouvindo. Não. Sua imagem sumiu, mas eu estou te ouvindo. Minha imagem sumiu? Sua imagem sumiu. Será que eu fiz alguma coisa aqui? Alguém aí está vendo o Adriano, pronto, pessoal? Agora voltou. Voltei. Foi navalhada. Mas, enfim, o Newton ele perguntou, quando a gente, lá no início, a gente falou que a gente estava naquele papo mais leve, falando sobre negociar com a NET e tal. Ele falou assim, olha, mas você tem que lembrar que você pode negociar com o fornecedor, mas ele também está sofrendo. E ele também vai negociar com os fornecedores dele. Então, o que acontece? Qual que está sendo a nossa visão e o que a gente tem vivenciado, tá? Nós temos fornecedores na empresa, mas nós somos os fornecedores de serviço também. Então, estão todos os clientes negociando com a gente também. Então, a gente também está tirando um pouquinho. A gente está sangrando um pouquinho aqui para poder folgar para o cliente, dar uma margem para o cliente também. Olha, a gente não está sendo rígido, não, segue o contrato, segue o contrato, segue o contrato. Não, vamos discutir, vamos conversar e verificar quais as possibilidades que a gente tem para que todo mundo... Porque eu preciso do meu cliente vivo. Não adianta. E aí eu chego para os meus fornecedores e falo a mesma coisa. E o que eu posso te dizer com total propriedade é que aquele parceiro comercial que for totalmente rígido, quando o mercado retomar, pode ter certeza que ele vai perder ponto com o cliente. A não ser que você exponha quais são as suas condições. Hoje eu tive uma reunião com um importantíssimo cliente nosso privado. É um cliente que está sofrendo muito, que é o que mais está sofrendo, um dos que mais estão sofrendo. Qual segmento que é? Oi? De qual segmento? Ensino. Não. Instituição de ensino. Essa turma está sofrendo muito, porque o governo simplesmente mandou fechar e está com a taxa de inadimplência altíssima. O pessoal não quer pagar. E não pode, às vezes não pode pagar. E aí, uma negociação sobre os lá, nós temos 100 funcionários com eles, e aí nós estamos tentando achar o caminho. Fizemos reunião antes de ontem à noite, ontem à noite, hoje de dia, 3 reuniões consecutivas. Cada uma, o cenário era diferente. E agora nós achamos um caminho que talvez vai seguir, mas infelizmente nós vamos ter que fazer alguma mexida, redução de jornada de trabalho, e aí... A redução de jornada de trabalho, eu não trato ela como infelizmente, não, porque o profissional, principalmente o nosso profissional, ele tem praticamente o complemento do salário todo dele, ele perde pouco. Ainda mais nesse momento que está em casa, tende a gastar menos, né? Então, o governo agiu, fez uma boa medida dessa possibilidade. Então, assim, caso a caso, negociando. Então, toda empresa
ela precisa estar aberta a negociar com o seu cliente. Porque senão o seu cliente vai fechar e não vai adiantar nada você ter sido rígido. Você vai perder o cliente e talvez ele nem vai te pagar. É um momento que todo mundo tem que estar junto. Tem que conversar, todo mundo tem que entender o outro. Então, essa foi a pergunta do Newton aí. Eu acho que é sempre uma adequação, né? Sempre assim, nós estamos numa fase que todas as empresas vão ter que se adequar e a melhorar o relacionamento com tanto os fornecedores quanto os clientes, porque é um novo contexto e mais delicado. Acho que você respondeu a pergunta para o Newton. Newton, se não respondeu, você pergunta de novo aí, de uma outra maneira. A Márcia fez uma pontuação aqui, a Marcela, né? Qual a sua visão em relação às mudanças culturais das organizações depois dessa pandemia? E aí, vai mudar alguma coisa? Ô, Márcia, assim, eu vou falar, mas eu quero que o Adriano responda, tá? Vai mudar para quem sabe o que é cultura. Para o empresário, microempresário, até o grande empresário que não dá valor para a cultura, vai mudar nada. E ele vai quebrar a cara. A Marcela é do nosso RH, bem legal a conversa. A Marcela está sempre preocupada realmente com o clima organizacional da empresa. A Marcela, ela, além de ser muito atuante nas nossas admissões, etc., ela está sempre preocupada em integrar o time. Então, uma pergunta totalmente pertinente. Marcela, vai mudar a cultura das organizações muito? É o que o Johnny falou. Quem não mudar, ele vai ficar um pouco fora do jogo. Mas vai mudar em diversos aspectos. Qual que é uma mudança cultural que já está acontecendo dentro das empresas? O home office. Isso é uma cultura dentro da organização. Não, as empresas foram. As empresas eram resistentes ao home office. Nós éramos. Quem trabalhava lá na nossa organização em home office não tinha. Não, ainda mais no mercado mineiro, né, Adriano? Você sabe que o empresário, não você, assim, boa parte dos empresários são desconfiadíssimos. O que esse cara está fazendo em casa? Né? Exatamente. E aí hoje, funciona. Está funcionando. O negócio deu certo. Tem muita empresa que já está falando. Eu vi o CEO da XP, o Ben Shimol, eu tenho visto muito lives da XP, está muito legal, as entrevistas que eles têm feito. E aí, numa bate-papo informal que ele falou assim, olha, como está funcionando o home office e eles não tinham. Olha a XP, hein? Não tinha cultura de home office. Eles têm 25 mil metros quadrados que eles ocupam. Vazio, né? Vai rever, cara. Olha o custo disso. Olha a descompressão que isso vai causar nas cidades. Entende? Então, é um ponto disso. Marcela, eu acho que vai mudar muito. Não sei agora te falar em quais aspectos, mas esse é um deles. Eu acho que no clima organizacional muda muito. Eu tenho percebido as pessoas sendo muito mais solidárias, as pessoas muito mais engajadas, as pessoas muito mais atentas umas com as outras, preocupadas com outras coisas que não se preocupavam antes. Eu acho que vai mudar muito. Outra questão cultural das empresas que vai mudar, a digitalização. Aí o nosso grupo já vinha passando por um processo de digitalização, de automatização dos nossos processos. Inclusive, nós tivemos um feedback do time, começou com a Érica, nossa coordenadora de DP, depois todo o time, mesma visão, que se não fosse uma etapa que a gente tem automatizada de um processo, por exemplo, que é o processo de férias nosso hoje, ele é todo pela internet. A gente talvez não teria virado com tanta maestria isso que a gente virou. Ou então teria que ter consumido muito mais energia. Eu até fiz um texto, Adriano, eu acho que até mandei para você, não sei se eu cheguei a mandar para você, acho que eu mandei para você, que eu coloco lá, né, o famoso 5 anos de digital em 15 dias que o Brasil teve. E nos relatos, eu coloco os relatos que eu conversei com a maioria dos meus clientes, né, é que aqueles que estão bem não quer dizer que eles estão faturando mais do que eles já ganhavam antes, né, porque toda a economia deu abaixo. Mas aqueles que estão bem são aqueles que investiram em digital há 1 ano atrás, no mínimo 1 ano atrás. Quem ficou no muro, não investiu e está correndo atrás, ainda tem uma pequena chance de estar à frente dos outros que estão dormindo ainda. Né? Eu converso com gente, o cara está cego, o cara não investe em nada. Ele é incapaz de investir num Google Ads,
ele é incapaz de criar um site novo, ele é incapaz de fazer um e-commerce. Para esses caras, morreu, meu amigo. Você vai morrer. Seu negócio vai falir. Não vou nem repetir aqui, senão aqui nós estamos aqui para falar de experiências boas, né? E o Adriano é uma Você dessas... quer uma experiência que a gente, que eu tenho percebido lá na empresa, por exemplo, a gente não faz um bom trabalho nas mídias sociais, a gente não faz um trabalho quase que zero nas mídias sociais. E eu tenho sentido falta agora de um canal para a gente conversar com o público, conversar até com os nossos funcionários que estão na ponta. E as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que seja, seria excelente. Isso nós já vamos começar a pensar. Nós precisamos melhorar nossa participação nesses Adriano, só complementando, às vezes a gente fica naquela... Instagram não tem o meu público-alvo, meu comprador não está lá. Meu amigo, nós estamos no Brasil e o Brasil, Instagram bomba. O comprador está lá. Ele pode não estar no momento de compra, ele pode não estar na empresa, não estar no horário de home office, ele está lá em lazer. Mas se ele tiver, eu garanto para você que é isso que você falou. Ele vai criar um canal de comunicação para conversar com essa pessoa e gerar relacionamento, que é o mais importante. Para na hora H, o seu comercial chegar lá e bater na porta dele e fechar. Tem que aparecer, a gente tem que aparecer. Comercialmente, para a gente, o LinkedIn é fantástico. A gente fez um trabalho, tinha uma profissional que trabalhou com a gente no comercial, em São Paulo, e ela usava muito o LinkedIn para prospecção. Era fantástico o sucesso. Só que a gente não fazia um trabalho de comunicação lá também. Olha só, a gente tinha sucesso só garimpando. Garimpando. E agora é hora da gente pensar nisso. Eu acho que nós estamos chegando nos minutos finais aí, né, Johnny? Se você quiser ver as perguntas... A gente ainda tem 14 minutos. Estamos indo para o último bloco. Pessoal, boa noite. Vocês que acabaram de chegar, estou aqui com o Adriano Miranda, siga o perfil do Adriano. O Adriano é CEO de uma grande empresa aqui em Minas, na área de facilities, serviços. Eu sou o Johnny Lan, quem veio aqui pelo Adriano, siga o meu perfil. Todos os dias, às 18h19. Sabe esse número cabalístico? O Adriano até perguntou, Johnny, a galera está pegando sabe o que é 18h19. Está aqui para te perguntar, pode responder aí. Está escrito aqui, marketing, entendeu? É isso aí. Eu sou professor de marketing desde 2003. Eu trabalho com marketing digital, trade marketing, vendas, eu treino equipes, dou consultoria nessas áreas para as empresas. Então não tinha como ser diferente, né, Adriano? É isso aí. 18 e 19 é um número sequencial, 18 e 19. Vocês não vão esquecer, meu amigo. Né? Mas é isso aí, Teve alguns comentários aqui. Vou pôr de baixo para cima, tá, pessoal? Você me permite só falar de um ponto que a gente chegou a comentar na última live, que a gente fez rapidamente e estava ruim conexão. Claro. Eu acho que é muito legal. Pode falar. Não, pode comentar aí que eu vou só pontuar o que as pessoas colocaram aqui. Tá, que é muito interessante aí para os empresários de forma geral. Qual que é o momento? Qual que é a grande sacada e que todos os especialistas, todo mundo tem falado e que eu tenho vivenciado, a gente tem cuidado na empresa. Preocupe-se com o seu caixa. O foco da sua empresa agora é o caixa do seu negócio. Você precisa de caixa. E aí, naquele dia, Johnny, que a gente falou isso, teve um comentário de uma participante, que ela era do ramo de moda, que ela falou assim, para quem tem caixa, né? Mas olha, você precisa fazer caixa. Você não tem caixa? Está zerado? Seu caixa está zerado? Você fechou? Não. Olha o seu estoque. Vai lá, dá uma olhada no seu estoque. Aquilo é caixa. Faz caixa com aquilo. Você pode fazer. Eu troquei ideias com alguns amigos que têm restaurante. E um amigo estava preocupado. Eu falei, olha, vamos lá. Já olhou seu estoque? Ele falou, não. Cara, olha. Aí um dos amigos tinha, sei lá, muita cerveja, bebida quente, água gasosa, tudo no estoque. Falei, você vai vender isso no delivery agora? Fechou, seu negócio está fechado. Não, Adriano, o delivery está me dando 10% do faturamento e a comida. A bebida é quase zero, meu amigo. Pega esse estoque e divulga na sua rede social e vende isso a preço de custo que seja, a preço de custo, e faz o capital, porque o boleto desse estoque vai chegar. E você não vai vender ele. Depois, na hora que o negócio voltar, você vai conseguir prazo, você tem cartão de crédito para comprar no prazo, são produtos que você vai conseguir facilidade de comprar depois. Só que você precisa de dinheiro agora. Você tem um aluguel, você tem funcionário, você tem um monte de coisa para pagar. Não deu outra. Esses colegas, amigos, fizeram isso, conseguiram consumir, vender bastante coisa do estoque deles.
e deram uma aliviada. Um deles não tinha muito estoque, então já era bom, já estava num caminho bom, conseguia trabalhar com estoque limitado, fez pouco efeito para ele. Mas a gente tem que pensar, Johnny, muito além do dinheiro que está na nossa mão. E o dinheiro que eu tenho parado em produto. No caso da moda, vender roupa, por exemplo, dá uma olhada quantas roupas você tem parado, qual o preço da sua roupa. Você não tem cliente, seu cliente não está indo na sua loja, seu cliente não está te chamando na casa dele. Você vende uma camisa por 200, ela te custou 80, cara, tenta vender por 100. Vai nos seus clientes, no WhatsApp dele, fala aqui, lembra aquela camisa que eu estava anunciando que era 200? Você quer me pagar 100 nela? Agora, para o pequeno empreendedor, é hora do tete a tete, é hora de você procurar o seu cliente e fazer caixa. É isso. Sem isso. O pessoal está perguntando assim, beleza, o cara tem produto, e para quem tem serviço? Como é que funciona? Que sugestão você daria para a caixa para quem trabalha com serviço? Para quem tem serviço, Johnny, primeira coisa, você tem que controlar já de cara os seus custos, tá? Você tem que diminuir os seus custos. É negociação com o fornecedor, é usar as medidas do governo para o seu time. Se você está com o time parado, o Newton ele colocou aí que ele é diretor de uma grande empresa, acho que 900 funcionários, e está com o time parado, está usando as medidas do governo. Use as medidas do governo. Já corte ali o seu custo para folgar o seu caixa. Você precisa de um alívio. Agora, você vai vender serviço, você vai conseguir fazer caixa agora? Pouco provável, a não ser, igual eu tenho clientes que estão rodando, os contratos estão rodando. Mas pouco provável. Então, aí você tem que procurar capital, você tem que procurar o que você pode desmobilizar de ativo, né? Os ativos que você tem, que você consegue desfazer agora. Tem que pensar fora da caixa, Johnny. Tem que pensar fora da caixa. Serviço, a minha dica é principalmente pensar em redução de custos. Você tem que estancar aquilo que manda dinheiro. Eu vou complementar o que você falou aí. Eu tenho repetido várias vezes aí, eu estou dando alguns webinários, né? Alguns clientes vêm e me perguntam, às vezes nem é cliente ainda, então fique à vontade para fazer pergunta para mim, para a Adriana, depois dessa live, vou encaminhar essa live para alguém que acha interessante, principalmente do que eu vou responder agora. Você precisa reinventar o seu negócio, nós estamos em outro cenário. Você estava num cenário normal, nós estamos em outro cenário normal agora. Outro cenário normal é outra concorrência, outra necessidade, outro público, outra forma de comprar, né? Então, um exemplo, uma dona de um espaço de eventos, ela só aluga o espaço. Então, o pessoal que vive de aluguel. No caso dela, ela já tinha uma cozinha completa. Eu falei, olha, você trabalha com eventos, começa a fazer comida, minha filha. Porque a única coisa que está aberta nesse momento é comida, para delivery, supermercado, padaria e farmácia. O resto é assim, manutenção de carro, ok. Mas quem trabalha com acessórios de veículos e moto, beleza, mecânico, né? Para dar manutenção. Fora isso, não teve crescimento e nem estabilização de faturamento. Vou até dar uma dica, o último relatório da Cielo, quem quiser depois, me manda uma mensagem, eu vou mandar para você. A Cielo está fazendo um relatório diário, quase diário, semanal, em que mostra diversos setores, no caso, que passa pela Cielo, né? Mas principalmente ligado ao varejo, como é que está a situação. Seja em serviço, seja em comércio, seja em moda, seja em calçado, seja em autopeça, seja em supermercado, farmácia, etc., e mostra. Quem trabalha nesses 4 setores, alimentação, supermercado, drogaria, padaria, não teve queda. Então, você está trabalhando com serviço. É o que o Adriano falou, tem que abrir a mente. Não quero cozinhar. Meu amigo. Deixa eu citar um exemplo prático disso aqui. No dia que a gente fez a live, meu amigo meu, Ramson, ele é motorista de van, ele tem uma van, tá? E ele fez uma pergunta, ele falou que queria ter feito uma pergunta, como que ele poderia sair dessa, porque os pais não estão pagando. E tá parado, a van tá lá. E aí, nós tivemos uma sacada. O que eu falei com ele? O Ramos, você só faz serviços para escolar. Mas a sua van
você pode transportar pessoas para eventos, etc. Eu falei, posso. Então tá. Então, só que você está sem dinheiro agora. Então o que nós vamos fazer? Juntamos um grupo de amigos, que a gente tem um encontro uma quinta por mês, e a gente não ia fazer isso. Aí ia ter um encontro que vai ser em Nova Lima e outro lá em Gaivera. A gente, cada um vai no seu carro, um vai de Uber e tal. Nos mobilizamos falando assim, ó, nós vamos fechar o frete com o Anderson e vamos dar o dinheiro para ele agora. Então, pagamos ele para os 2 fretes. Um serviço que ele não ia ter, ele já provavelmente iria nesse encontro, um custo para ele baixíssimo, e ele recebeu agora. Então, já deu uma aliviada para o caixa dele. O mesmo nós fizemos para um músico que já tocou lá para a empresa. Esse rapaz ele é muito bom, ele estava apertado. O que a gente fez? Um amigo fez uma mobilização com amigos dele, eu fiz com parentes meus, contratei ele para um show futuro para a empresa e consegui mais 2 contratos, um na minha família e um com amigos, para ele, e o dinheiro agora. Ele já recebeu a grana. Né? Aí você fala, mas aí ele vai perder essa possibilidade lá na frente. Não, porque ele tem agenda ociosa e nós vamos tentar casar com a agenda ociosa dele. Ele simplesmente abriu um leque agora do que ele não estava pensando. Então tem que pensar, tem que se reinventar. E aquilo que eu falei lá, você tem que ir atrás do seu cliente. Agora é da hora de ser seu cliente de serviço também. Adianta, tenta adiantar. Faz uma promoção, fala aqui, ó. Não sei, algum serviço de casa, por exemplo. Lembra que eu te cobrava R$100 para fazer serviço na sua casa? Se você me pagar 50 agora, para eu ir lá em julho, eu fecho contigo. Faz um contrato com essa pessoa, recebe a grana agora, depois você vai ter um tempo ocioso também. Então tem que se reinventar, tem que abrir, tem que fazer concessão. Johnny, não dá para que você queira sair dessa e convencer o mundo inteiro a te pagar por algo que não vai receber agora, cobrando mesmo. Ou oferecendo mesmo. Tem que pensar diferente. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vi palestra, guru aí, falando que a gente não pode baixar preço, tem que vender valor. Galera, tá, faz o seguinte, ó, tudo aquilo da pandemia, você deixa antes da pandemia, você deixa para lá. Cria novas opções, novos serviços, novas formas de atender o cliente, para quem é de serviço, e cria novos pacotes. Eu quero aquele pacote lá. Não, aquele pacote lá é aquele preço. Agora é esse outro pacote aqui, um pouco diferente, é menos horas, é menos tempo, é igual o cara da van aí, que vai adaptar. A van tem um custo alto de operação, mas, não está rodando corrida. Cara, o Uber Eats está bombando. Você não quer andar de iFood, de moto? Cara, vai rodar com a Log. A Log roda de carro e roda muito. Então, assim, tem que se reinventar. Eu acho que isso que é super importante. Adriano, estamos indo nos nossos últimos 2 minutos. Eu queria que em 1 minuto, né, primeiro agradecer você aqui por essa explanação fantástica. Você viu como foi muito rápido. Eu acho que, pessoal, eu pedi para o Adriano escrever 10 assuntos, eu acho que ele falou 3. Então, 3 ou 4. Então tem mais assuntos. A gente pode marcar depois uma outra, entendeu, Adriano? Sim. Foca ali, às vezes até na questão de licitações, a sua experiência, eu acho que abriu muita brecha aí para a galera, né? O governo, querendo ou não, tem um dinheiro muito grande, mas em 1 minuto, faz um resumo daí do que a gente falou, o recado que você quer passar. Bom, o recado que eu acho que eu passaria era o seguinte: muita atenção a todas as decisões que você vai tomar na sua empresa agora. Tome decisões rápidas, mas não precipitadas. Tá? Cuidado com as ciladas. As medidas que o governo soltou foram muito interessantes, mas elas podem te pegar lá na frente. Se você não se atentar agora, exemplo que são essas questões da mão de obra, redução. Se você reduzir jornada agora, você vai ter que manter uma estabilidade. Depois, será que seu cliente está de volta? Então, não saia tomando decisões só porque você está desesperado e eu vou sair fazendo o que tem. Analisa com calma. Todo mundo está desesperado, todo mundo está mais nervoso do que o normal, ansioso, mas pare e estude o seu negócio e as decisões que você vai tomar. Por quê? Tem que cuidar do hoje. Você tem que pensar em sobreviver, sem dúvida. Mas você tem que lembrar que você está sobrevivendo para ter uma continuidade. Pense no amanhã também. Acho que é isso. Com certeza. Adriano, muito obrigado aí pela sua participação. Pessoal, muito obrigado. Siga o perfil do Adriano. Encaminhe nesse aviãozinho para alguém que você achar que é interessante essa live. A live eu vou deixar gravada durante 24 horas, ela vai ficar no ar. Para quem me acompanhou no YouTube, eu agradeço demais.
né? Vocês também podem acompanhar essa live o tempo que vocês quiserem lá no YouTube, como podcast. Vale muito a pena ouvir o que o Adriano falou aqui. Agradeço. Obrigado, Adriano, pela participação. Pessoal, todos os dias, Obrigado a às você. 18h19, aqui nesse perfil, a gente fala de live de negócios. Um grande Obrigado a abraço. todos aí que participaram.